Você que está nos assistindo em casa, nós estamos na nossa sede regional de Campinas, na rua José Paulino 781. Eu sou Luiz Carlos, conhecido como Pastor da Fé, e estamos num momento de frio aí, né? O missionário sempre fala que quando fica frio, fica um momento feio na igreja, para a televisão, porque é todo mundo agasalhado, a maioria de roupa preta, mas tudo bem, e glória a Deus por isso, amém? Não podemos reclamar do frio, nem do calor, nem da chuva, nem do vento, ao contrário, devemos receber de alegria quando vem sempre da parte de Deus. Eu estou com uma mensagem que vai ajudar você em casa, como vai ajudar também aqui na igreja. Abram as vossas Bíblias no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10. E eu tenho um assunto bom para falar aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, no versículo, começando pelo versículo 10, e o título da mensagem é: qual a vantagem de servir ao Senhor? Qual a vantagem de servir a Deus? Às vezes você vem na igreja, eu vou conseguir ajudar muita gente em casa, e também aqui. Você frequenta uma igreja, e às vezes você está frequentando a igreja, passa uma luta. Você frequenta, está ali toda quarta, toda sexta, todo domingo, toda segunda, e você diz: eu estou frequentando a igreja, e eu passo por certas lutas na minha vida. Eu não entendo. Você vai ver que existe uma grande vantagem em servir a Deus, e mesmo tendo lutas, tem uma grande vantagem. Uma pessoa que frequenta a casa de Deus, serve ao Senhor, passa por lutas, é uma coisa, e aquele que não frequenta a igreja e passa por luta, você não queira ter essa vida de volta, ou ter essa vida que você, quem sabe, nunca teve. Porque estar na igreja e servir a Deus e passar por lutas, você tem um chamado escape. Você aprende a sair da situação difícil. O ímpio, ele não frequenta a igreja, não serve a Deus. Os dias maus aparecem, e ele não sabe sair dele. Então existe aí, tem grandes vantagens de servir a Deus. A coisa é séria. O primeiro versículo que nós vamos falar é sobre dízimo, mas eu não vou ficar aqui falando sobre dízimo, não. Você vai entender a mensagem. Mas uma pessoa que é dizimista, que é fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, ela tem uma grande vantagem em servir a Deus no seu dizimar, no seu ofertar. Uma pessoa que serve a Deus em fazer parte de um grupo de alguma coisa na igreja, ela tem uma grande vantagem, enquanto outros não têm. Por isso que eu já disse aqui uma vez, procure saber qual é o chamado de Deus para você. Você tem um chamado de Deus, e às vezes você descarta, joga fora. Eu venho falando bastante esses dias a respeito de você estar em Deus e ser alguém diante de Deus. No dia que a sua família precisar de você, você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto. Mas não é pronto como marido, não é pronto como esposa, não é pronto como pai, como mãe. Meu filho, se ele quiser voltar para a casa dos pais dele, ele volta porque eu vou recebê-lo. Não é nada disso. Eu sei que tem gente aqui que, se seu filho que casou, sua filha casou e não deu certo, se falar: mamãe, papai, bate na porta, deixa eu entrar novamente, você vai dizer: claro, eu vou receber, meu filho, minha filha, claro que eu vou receber. Mas o que eu estou falando é que, se ele tiver um problema no casamento e quiser sair de casa, ou ela, e voltar para a casa dos pais, você ter a resposta de Deus.
você dar para eles a cura. Falar: meu filho, minha filha, está escrito no livro de Mateus capítulo 19, como está escrito em Gênesis: deixa o pai, deixa a mãe e se unirá ao seu marido, à sua esposa. Não diz que é para você se unir e depois voltar. Mas não dá certo, pai e mãe. Ele quer ir embora, ela quer ir embora. A palavra, olha, tudo isso é resposta. A palavra de Deus diz que só a morte pode separar vocês. Vocês não estão mortos. Então eu lhe digo aqui que você tem que tomar posse desta e desta maneira na palavra de Deus. Isto é um demônio que veio para matar, roubar e destruir. Ele está destruindo seu casamento, está roubando tudo que é seu, perspectiva, vontade, sucesso, querer vencer, e assim vai. Então você tem a solução para eles, você dá a bênção. Quando você não busca de Deus, você não é ninguém, você não é nada. Pai, mãe, eu estou largando José, estou largando a Maria, quero saber se só me recebe. Claro que eu te recebo. Larga aquele traste mesmo, que não apaga. Aquela mulher não vale nada. Eu falei para você, meu filho, para não casar com aquela bruaca. Eu não falei para você não casar com aquele homem. Aquele homem é uma desgraça. Você não está ajudando. Você fala assim, age desta maneira, porque você não tem a resposta que vem de Deus. A pessoa que é de Deus passa as coisas é como uma pessoa educada. O que se espera de uma pessoa educada? Educação. De um arrogante, de um grosseiro, grosseria, estupidez. Uma pessoa que está sempre diante de Deus, a todo instante, o que se espera dela? Coisa de Deus, irmão. Por isso que eu venho falando aqui, aquele que Jesus diz, o que busca o Senhor, de nada tem falta. Aquele que está se envolvendo com as coisas do Senhor, está meditando na palavra, Salmo capítulo 1, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, está sempre meditando na fé de um pregador que escreveu um livro. Na Igreja da Graça nós temos bons livros, está sempre ouvindo um bom louvor, está sempre com pessoas corretas. Enfim, o que vai sair de você? Não vai sair, não sai. Não sai aquela bomba, aquela desgraça. Você chega perto dela, o que você acha que eu devo fazer? Você, um conselho seu, ele vai dizer: olha, o conselho que eu tenho para lhe dar está aqui na palavra do Senhor. Aqui, o que você estava falando aqui me fez lembrar do rei, do profeta, do menino, do príncipe. Me fez lembrar aqui quando o profeta estava no deserto. Me fez lembrar aqui do Paulo, me fez lembrar aqui do Pedro, Jesus quando estava, me fez lembrar aqui de... Você vai ter a resposta de Deus sempre. Aleluias. Mas o que busca o Senhor, o que se envolve com Deus. Converse com uma cozinheira, de mão cheia. Puxa vida, minha comida não sai gostosa, não sai boa. O que eu devo fazer? Eu vou te explicar. Ela explica tudo. Ai, minha roupa rasgou aqui dentro. Você conversa com a costureira. A costureira diz: não, você não faz nada disso. Você vai fazer assim, assim, assim. Conversa, quem está com problema, com uma pessoa que anda com Deus. Vai passar coisa de Deus. É o missionário R.R. Soares que a gente vê na televisão. Vamos às perguntas. Missionário, eu faço parte da igreja tal, a minha igreja faz não sei o quê, o que o senhor acha? Meu irmão, eu não acho nada. Jesus Cristo diz aqui na sua palavra, e glória a Deus, acabou. Minha irmã, eu acho que você tinha que, eu R.R. Soares, eu Jaime, eu Luiz, eu fulano, eu penso que você, a gente não pensa nada, Jesus aqui pensa por nós. Quem está na palavra, e assim tem que ser. Você tem que andar diante de Deus, tem que buscar o Senhor, tem que querer ser de Deus. Malaquias 3,18, tem que ser diferente. Você tem que querer ser diferente, irmãos.
Eu estou falando aqui agora não só com vocês, mas com milhares de pessoas que me assistem. E tem muita gente que me assiste mesmo. E o que tem de gente, mas a minha vida não vai para frente, eu não consigo, é A, B, C, D, mas não vai. Se não fizer o que nós ensinamos na palavra de Deus, de buscar o Senhor, de andar em retidão, enfim, vai ser difícil mesmo. Mesma coisa para você. Aqui no livro de Malaquias 3:10, o título é: qual a vantagem de servir ao Senhor? Existe vantagem de servir a Deus? Vamos falar no versículo 10 sobre o dízimo. Diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Eu posso parar aqui e falar para todos que estão me assistindo e você na igreja. Há quem não aceite dizimar, não concorde com a 10ª do que acha, do que ganha, do que negocia, do que vende para entregar nas mãos do sacerdote. Ele diz que o dízimo tem que ser dado na casa do tesouro, a igreja. Ele chama a sua casa do tesouro, o dízimo é um tesouro. E ele diz que isto é para a manutenção, o sustento da obra, da sua casa. Eu não dou. Pode ter certeza que amanhã você vai ter que responder diante de Deus, porque faltou. Eu conversava com um pastor, não tem muito tempo, e esse pastor falou assim para mim: puxa vida, faltou R$123 na minha igreja aqui para a gente resolver um probleminha. 123. Quem sabe não foi o dízimo de alguém. Alguém que deva ter pensado: eu não vou dar nada não, eu não dou, não concordo. A igreja deixou de ter, como às vezes deixa de ter, deixa de comprar, deixa de fazer, porque aquele achou que não deveria. E ele diz: para que haja mantimento na minha casa. Nós temos a televisão. Quantos Deus já chamou para ser patrocinador? Ele diz: não, eu não vou ser patrocinador. Aí o missionário diz: pessoal, ajuda aí, porque esse mês nós estamos meio apertados. Nós estamos aí, olha só Jesus. E quantos deixaram ou deixam de serem patrocinadores? E não é o homem que chama. Inclusive aquelas pessoas que às vezes tem até o dízimo lá que pode ajudar, mas ela não faz. Deus vai cobrar, porque Ele diz que sustenta a sua casa, sustenta a obra. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança, façam prova de mim se eu não abrir. Então a você que é fiel, mas fiel mesmo, fiel, porque tem vários tipos de dizimista, pessoal. Tem o dizimista que ele recebeu, na cabeça dele não passa outra coisa se não dar a Deus a sua 10ª. Ele não paga nada, não compra nada, se a Deus ele não entregar primeiro. Primeiro. O cidadão pode estar com a arma na cabeça dele: me paga. Ele diz: espera um pouquinho, vou te pagar. O que você fez aí? Isso aqui é a 10ª. Toma. É um assalto. Espera um pouquinho. Ninguém faz, né? Mas só para você ter uma ideia. Isso é um assalto. Me dá teu salário todo aqui. Ele: espera um pouquinho, vou te dar, mas espera um pouquinho. Então tira aqui, deixa. Eu quero tudo. Ele falou assim: não, primeiro eu divido. Já que você vai assaltar, meu Deus, isso aqui é a 10ª. Eu estou entregando o Senhor aqui agora, em nome de Jesus. Só para você ter uma ideia, né? O temor, né? Você acha que o cidadão nem roubar. Porque Jesus na hora entra em ação. Ele está aqui, meu amigo, 90%. Ele falou: e os outros? Isso aqui é de Deus. Você não seja louco de roubar. Você pode roubar, então aqui é meu. Agora de Deus você não rouba, não. Tá, acho que até o ladrão fala: então tá bom, vai embora com os 10% de Deus aí, que o de Deus eu não quero. Entenda, você tem uma ideia, que está amarrado em nome de Jesus. Mas o cidadão, primeira coisa que ele faz, a Deus. Tem o dizimista fiel, mas ele põe Deus em segundo lugar, põe em terceiro, ele paga tudo, ele até dá certinho.
Ele dá certinho, a 10ª parte certinho, mas ele deixa Deus em segundo, em 10º, em 8º, em 1000º plano. Ele recebeu 1000, ele entrega 100, mas ele deixou por último, só foi entregar depois que ele pagou tudo, e assim por diante. Mas Deus diz: se você for fiel, certinho, mas certinho mesmo, com temor, né? Não é só dar, não. Você tem que ter o temor no coração, servidão, servir ao Senhor. Se você for um bom servo a Deus, de coração entregar, Ele diz: eu abro a janela dos céus para você. Olha a vantagem de servir a Deus. Mas eu sou dizimista, pastor, e as janelas não têm sido abertas para mim. Não que eu queira defender Deus. Se você está passando por qualquer tipo de luta, sendo dizimista, eu quero lhe falar que se você não fosse fiel, você não estaria nem mais aí. Esta fidelidade é que ainda está te sustentando. Essa que é a verdade. No mundo nós temos aflições. Às vezes, por tantas coisas que fazemos, que aborrece o Espírito Santo, Deus vem se lembrar, e está se lembrando de que você tem sido fiel a Ele. E Ele ainda vai lá e ainda dá um escapezinho, ainda lança uma bênção tal para você. Qual é a vantagem de sermos sermos servos dEle? Se eu sou um servo, um bom servo no meu dízimo, Ele me abre as janelas dos céus. E te digo mais, irmãos, você tem que aprender a tomar posse da bênção, porque as janelas já estão abertas. E você tem que crer na bênção que o Senhor Deus já derramou. É aquilo que eu falei aqui uma vez. Tem gente que está ainda buscando o Espírito Santo, e tem outros que estão recebendo. O fulano aqui: oh meu Deus, meu pai, eu estou buscando de um jeito tal. E o outro aqui aprendeu, ele diz: meu pai, eu creio no batismo, creio no Senhor, creio no batismo do Espírito Santo, e o Senhor vai me batizar aqui agora, porque eu creio, e eu vou orar aqui, e nesse instante eu vou ser batizado do Espírito Santo. Começa a orar, daqui a pouco começa a falar em língua porque crê. E o outro aqui: não, porque eu estou com fé, que eu estou esperando um momento, um dia, uma hora dessa ainda vai me acontecer, eu tenho certeza que um dia vai acontecer. Igual a senhora olhou para mim e disse: tem 40 anos que eu fiquei esperando para ser batizado do Espírito Santo. Eu falei: quantos anos, senhora? 40 anos. Eu falei: eu fui batizado nas águas num dia, poucos dias depois fui batizado no Espírito Santo. Isso porque eu não tinha um entendimento, porque se fosse hoje, era na mesma hora, ali nas águas mesmo, com o entendimento que eu tenho hoje. Então você está perdendo as bênçãos que vêm dos céus, da janela, não é porque Deus não derramou, não, é porque você não está sabendo tomar posse. Você não está sabendo pôr o dedo na cara do diabo, é ele que está segurando a sua bênção. Ilude, passa a mão nos seus olhos, ofusca aqui, faz você ter uma escama nos olhos. Você não tem que brigar com Deus, você tem que mandar o diabo sair, soltar tudo que é seu, porque dá, Deus já deu. Quem tem ouvido, ouça. Versículo 11, tem vantagem de servir a Deus? Versículo 11, e por causa de vós repreenderei o devorador. Quem? O fiel. Toda pessoa que é fiel a Deus, seja no dízimo, seja no seu ofertar, fiel a Deus em ser um bom marido, boa esposa, fiel a Deus em ser um bom filho, um bom cristão, um bom trabalhador, uma pessoa zelosa, em tudo. Você honra a Deus em todas as áreas da sua vida. Ele diz: por você ser fiel a mim, eu repreendo todo devorador na sua vida. Você vai andar por aí afora, não vai ter perda, não vai ter gasto. Me ouça, igreja, você vai fazer negócio, ninguém vai te passar a perna. Eu vou repreender, você não vai fazer isso. Deus está dizendo: sou eu que farei por vocês, mas eu só faço por alguém que é fiel a mim, alguém que me serve de verdade. Olha aí, hein? Como eu disse para você, tem muita gente me assistindo. Tem gente que o carro não sai da oficina, a casa está sempre quebrando, já trocou de móveis 3, 4 vezes no ano,
Está sempre comprando roupa porque está rasgando e caindo água sanitária. O devorador está batendo aí. Ferro de passar roupa já comprou uns 5 no ano. Deus diz: aquele que é respeitador das minhas leis, respeitador dos meus mandamentos, que cumpre, que executa por causa de você, um cumpridor, alguém que obedece, eu repreendo o devorador, para que não vos consuma o fruto. Eu não vou deixar esse demônio fazer isso na sua vida, na sua terra, no seu trabalho, ainda tirar o emprego de você, o bom emprego. Eu não vou deixar. Quem aqui, irmãos, não vai defender o seu filho? Como uma senhora que eu vi na Bahia, que um homem zarrão estava batendo lá, não era nem filha, era sobrinha, se eu não me engano. Estava dando uns cascudos, uns tapas na sobrinha, acho que no sobrinho primeiro, a sobrinha foi se meter, também deu na sobrinha, ela escutou um zum zum, vulgo vulgo, foi para fora. Quando viu aquilo, ela não quis saber do tamanho do homem, mas ela voou no cidadão e arrebentou ele. Sobrinho, fosse filho, quem sabe até mataria, não deve. Se o homem faz isso pelos seus filhos, Mateus 7, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus vos dará quando lhe pedides. Deus não vai deixar, guarde por favor, se Deus não vai nos deixar sofrer, mendigar, passar fome, viver em penúria, se Deus não nos deixa, então você tem que parar e pensar um pouquinho, refletir. Peraí, se Deus não deixa, e Ele diz que repreende o devorador, o problema, aniquila, inibe a ação do mal na vida dos fiéis, eu não tenho que julgar Deus, eu tenho que julgar quem? A mim mesmo. Eu tenho que ver se eu estou no plano de Deus, se eu estou na sua palavra, nos seus mandamentos, porque se Ele não está repreendendo, alguma coisa está de errado, é na minha vida, não é em Deus. Se eu que, na minha maldade, sei voar numa pessoa alta, forte, se ela bate no meu filho, na minha filha, Deus diz: não fará muito mais o Senhor aos seus servos, quando nós assim o pedimos? Onde é que está o erro? O erro está em Deus, a janela dele está fechada. Não está não. Existe vantagem em servir a Deus? Existe, porque Ele repreende o devorador na vida daqueles que assim o servem. Ele impede o diabo de tocar no fruto da terra, em todo o trabalho da sua mão. E a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, vamos fechar negócio? Vamos ou não vamos? Então vamos resolver aqui agora. Vai dar certo? Deus diz que dá, Ele faz dar certo. Ele diz: o trabalho que você está fazendo vai dar fruto, não será estéril. Há vantagem em ser um servo de verdade no Senhor? Pois aquele que serve a Deus de verdade, todo o trabalho dele, Deus faz dar certo. Jesus está falando aí. Você só tem que se examinar, ver aonde é que você está errando. Eu fiz um negocinho para um pastor, depois eu vou fazer aqui, vou passar aqui na televisão, prometo para vocês. Vocês colocam a sua imagem no meio, ou o seu nome, e vai puxando vários riscos assim do seu nome em volta dele, ou em volta da sua imagem. Cada um deles é um ponto da sua vida, e você tem que se examinar. Nesse item da minha vida aqui, eu sou ou não sou? Esse aqui, eu cumpro a vontade de Deus? Um risquinho sobre o risquinho. Cumpro ou não cumpro? Faço ou não faço? Vontade de quem aqui? A minha, de Deus, do diabo? A quem eu cedo? Quem tem domínio sobre a minha vida? Deus ou o diabo?
Aí você vai ver, bem, aqui eu dou a vez para o Satanás, aqui eu também dou. Esse aqui eu faço a vontade de Deus, esse aqui é de Deus, esse aqui é do diabo. Não, esse aqui, nenhum nem outro. Esse aqui, não, nem outro não tem, é do diabo. Não, esse aqui, tal. Você vai ver que você está num mundo, uma podridão de erros e está querendo exigir de Deus alguma coisa. Não pode. Qual a vantagem de servir ao Senhor? O versículo 14 diz: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Que valeu? Vale a pena a gente ser aquela pessoa tão certinha diante dele? Diz a palavra: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Ora, eles não fazem nada disso, do que a palavra de Deus manda, do que é ensinado na igreja. Andam, têm, comem, bebem, vestem, vivem em lugares luxuosos, têm de tudo na vida. Aí entra o que eu venho falando aqui esses dias, que eu tenho falado. Quando o cinto e o cerco apertar, o calo doer, eu quero ver quem é que vai ter capacidade, condição, material, ferramenta de chegar perto de Deus. Quem é que vai ter argumento? Quem pode chegar diante do Senhor? O que anda de luto diante dele? O que se guarda? O que preserva a sua vida? O que está diante dele corretamente? Ou que leva uma vida de não estou nem aí com Deus? O que me importa é ter o que eu penso, o que eu vejo, o que desejo. Qual a vantagem de servir o Senhor? Nada é inútil, igreja. Aquele que serve a Deus corretamente, no momento mais difícil da sua vida, será lembrado. Quando ele tiver que passar por uma dificuldade, por um aperto, ore. Apresenta as tuas razões ao Senhor. Conversa com Deus. Fala com Ele: Senhor, o teu servo fala. Deus vai examinar, irmãos. Não é assim: eu, teu servo, estou falando. Ele vai examinar, vai ver se você é servo dele mesmo. Pois existe o servo de Deus e o servo do diabo. Existe aquele que diz que é de Deus, mas é farsa. Não se sinta ofendido nem magoado, fiquem tristes comigo, por favor, não fique. Mas existem pessoas que frequentam a igreja, são apenas frequentadores. Eles não são servo, porque servo é o que serve. Servo é aquele que, ao meditar na palavra, ele encontra os desejos, o plano, a vontade, os mandamentos do Senhor e diz: vou cumprir. Servo de Deus, aquele que o Senhor Deus diz: não façam. Glória a Deus, não farei. E não farei por amor, por obediência. Aquele que Deus diz: ide, já fui, Senhor, estou no caminho. E não é emburrado, não é chateado. Alguém diz: você está aí caminhando, fazendo tal coisa. Ele diz: mas com muita alegria, com satisfação, com prazer. Bem que Deus poderia fazer assim, pronto, e acabou, né? Abençoar todos. Não, mas não é assim que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que aos seus santos, aos escolhidos, todas as bênçãos lhes são lícitas. Entende? Por isso que eu estou fazendo com amor e com carinho. Qual a vantagem?
Tem vantagem de servir a Deus? Ele diz na sua palavra: vós dizeis inútil. Não, não é inútil servir a Deus, não é inútil andar de luto diante do Senhor, ser certinho, ser correto, ainda que os outros falem. Não é, igreja. Versículo 16 para fechar: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Não é inútil servir a Deus. Tem vantagem? Muita. Porque quando o cinto e o cerco apertar, talvez esteja falando com alguém que diga: pastor, o cinto apertou para mim, o cerco também, o calo está doendo, o negócio está feio. Não fique desanimado. Deus já se lembrou de você. Se lembrou mesmo. Ele diz: eu vou me lembrar daqueles que o nome está no meu memorial, porque no meu memorial somente os meus servos, somente os que me servem são fiéis a mim. Quando eles precisarem de A, precisarem de B, eles vão falar comigo, e eu assim concederei e darei a eles o que é necessário. Agora, de quem você é servo? De Deus ou do diabo? Porque se é de Deus, Deus vai se lembrar como está se lembrando agora. E como eu creio que Ele já está se lembrando de nós, e vai nos dar, então vai nos dar agora, em nome de Jesus. Fiquem de pé. E nunca fique achando aí, pensando que todo o trabalho que você possa fazer a Deus, em Deus, é à toa, é em vão. O Senhor anota tudo. Olha que coisa bonita e que causa temor. Ele anota tudo. Ele diz: olha, essa obra que você fez por mim está anotada. Essa graça que você fez também está anotada. Um dia eu vou lembrar de você. Quem sabe você está muito precisado? Fale com Deus agora: Senhor, olha, não é jogar na cara de Deus não, né? Nem cobrar nada, mas você diga para Ele: Senhor, eu estou muito precisado aí. Minha família, minha casa, meu trabalho, minha vida. E Deus vai olhar. Só estou dando esse exemplo aqui, irmãos, não vou dizer para você aqui, testificar que seja, né? Mas Deus vai chegar aqui e vai procurar você. Henrique, né? Seu nome é com H. Então, Henrique, deixa eu ver aqui. Estou no H. Henrique, achei. Henrique Bartolomeu Guzmão. Deixa eu ver, está tudo anotado. Deixa eu ver aqui. Olha quanta folha. Amém? Amém? Quanta folha, quantas obras. Amém, queridos? Eis que cedo venho, minha recompensa eu dou cada um segundo as suas obras. Olha quanta folha anotada. Deus diz: não tem como não te abençoar, Henrique. Agora, Serafina, deixa eu procurar aqui, você. Achei. Deixa eu ver aqui, está bem no finalzinho aqui, ó. Bem no finalzinho, Serafina. Tem Serafina aqui não, tem? Então está bem no finalzinho aqui, Serafina. Só tem 3 linhas. O nome dela e mais 2 linhas aqui. Porque o nome dela é comprido: Serafina Bartolomeu Guzmão Ferraz Antônio Dias. Então deu uma linha toda. E mais duas linhas aqui. 2 linhas. Procura mais aí, Senhor. Aqui já vi outro nome. Pulando a folha já vi outro nome. O seu só tem 2 linhas. E mesmo assim eu mandei você fazer. Eu mandei você fazer tal coisa, você disse não, um não bem forte para mim. 2ª linha: você foi a pior melequenta de Campinas ou do Brasil. Então eu não posso te dar nada. Aí entra aquela minha forte mensagem que eu vivo dando pinceladas. Tenha crédito com Deus. Quem deposita dinheiro no banco, na conta corrente, no dia que precisar, vai poder sacar.
Quem tem crédito na praça, tem bom nome, quando chegar em qualquer banco, em qualquer lugar, você pode pedir e receber. Isto é, diante de Deus, quem tem crédito com o Senhor, pode pedir e Deus dá na hora. Quem não deposita nada no banco de Deus, vai pedir e o gerente, chamado Espírito Santo, e Jesus de Nazaré, vai dizer: você não depositou nada aqui, então não me peça nada, você não tem nem conta nesse banco. O banco divino você não tem conta. Então feche os olhos.